Olá pessoal, Fernando da Guide Treinamentos. Estamos aqui hoje para passar para vocês um pouquinho de diagnóstico um pouco mais avançado com o uso de transdutor. Qual o transdutor que a gente vai usar nesse diagnóstico? Pessoal, a gente vai usar aqui um transdutor de vácuo, né? Esse transdutor de vácuo aqui a gente vai ligar ele na admissão do carro. E esse outro transdutor, que também é de vácuo, nós vamos ligar ele na descarga. Pessoal, a ferramenta é a mesma, porém essa daqui, ela tem aqui uma mangueira de silicone, um chapéuzinho para poder coletar o impulso de gás de escapamento que vem aqui, né, nessa extremidade aqui, e uma garra jacaré para prender lá no escapamento, tá? Esse daqui já tem essa chupeta aqui, ó, que a gente vai ligar no ponto da admissão de ar, né, num ponto estratégico lá, para a gente pegar a dinâmica dos gases que acontecem lá no cabeçote do carro. Bom, para isso, pessoal, explicar um pouquinho aqui para vocês, para a gente fazer esse teste, quando a gente usa um transdutor de vácuo na admissão, a gente está avaliando exatamente esses componentes aqui, que é a válvula de escapamento e a válvula de emissão, né? A gente está usando a dinâmica de funcionamento do cabeçote do carro. Tá. Para isso, pessoal, nós temos aí dois métodos de fazer esse diagnóstico. Ou a gente faz um teste de vedação do cilindro estático, né? Injetando ar no cilindro e pegando esse vácuo, né? Essa pressão e essa perda de vedação pelo um relógio, né? Que é o teste de vazamento do cilindro. Ou a gente faz um teste em funcionamento, que é o que a gente vai fazer aí usando esse transdutor na admissão. Quando a gente usa o transdutor na descarga, então o que acontece no motor, né? A gente tem um disco graduado aqui. Quando a válvula de escapamento aqui, ela começa a abrir, ó, vamos pensar nisso aqui, ó. Quando essa válvula aqui, ela começa a abrir, ó, dessa forma aqui, o que aconteceu dentro do cilindro, ele vai começar a impulsionar esse gás para fora, ou seja, ele vai empurrar esse gás para onde? Lá para a descarga. E isso cria uma pressão. Se acaso um dos cilindros aconteceu uma falha, quer dizer que a velocidade que esse gás vai sair de dentro do cilindro para fora, que é pelo escapamento, nós vamos conseguir enxergar uma diferença, né? uma perda de pressão, que é a pressão da descarga. Se eu estou perdendo pressão, eu estou conseguindo visualizar isso com a ferramenta. O gráfico vai me mostrar ali que se eu perder pressão, eu tenho mais vácuo, né, no lugar onde é a pressão. E aí a gente vai enxergar. Então, essa falha que a gente usa o transdutor na descarga é para poder avaliar uma falha, tanto da injeção de combustível, quanto uma falha da combustão, que no caso aí seria uma falha aí de ignição, ou uma falha de bobina, ou uma falha do motor internamente aqui, alguma coisa relacionada a motor, né? Mas a falha relacionada ao motor pode ser também uma vedação das válvulas. Então, por isso que a gente tem que usar um transdutor na admissão para avaliar a vedação das válvulas e um na descarga para avaliar o funcionamento da parte de controle do motor, ou seja, onde houve a injeção de combustível e onde houve a ignição. Então, agora, para isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar, então, esses transdutores, né, que eu falei para vocês. Eles são fabricados lá pelo Jovino, ou Jordan, né, que comercializa esses transdutores, né. Eles vêm com a base BNC. Para a gente ligar ele no PDL, quando você compra ele específico PDL, eles mandam esse cabinho aqui, que é onde a gente vai fazer a ligação do transdutor na cabeça do equipamento. Então agora a gente vai fazer a ligação lá para mostrar para vocês. Também tem esse outro aqui, que é um acessório que é comprado, eu acho que ele também vende, mas é comprado não pelo fabricante do equipamento, que a gente vai usar o PDL aqui, mas sim em mercado de acessórios paralelo aí. No caso aí, acho que o Jordan também, ou o Jovino, vende esse equipamento aqui, tá? Então vamos inserir aqui, ó, a primeira ligação que a gente vai fazer, a gente vai ligar esses cabinhos aqui na cabeça do equipamento. Então esse primeiro cabo vai ser ligado no canal 1. Esse segundo cabo, que é o cabo negativo, a gente vai ligar no massa, né? Então eu vou usar o primeiro canal, né, para usar um transdutor aqui. E eu tenho uma ponta de massa sobrando aqui. Agora eu vou ligar o outro cabo para mim coletar os dados do escapamento e da admissão do cabo. Então esse cabinho aqui eu vou ligar aqui no segundo canal, e esse cabo massa aqui eu vou fazer a ligação aqui, ó, junto.
Então eu aterrei os dois canais, né? E aqui eu vou ligar os transdutores, ó. Tá vendo? Para mim ligar os transdutores aqui agora, nós vamos ter que usar esse adaptadorzinho aqui também, ó, para fazer macho e fêmea, ó, tá? Então eu vou fazer a conexão aqui, ó, conectei esse daqui também. Agora a gente vai ligar o transdutor na admissão. Primeiro o de vácuo, ó. Esse de vácuo aqui, eu vou usar o cabo dele do tamanho original. E nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos ligar ele aonde aqui eu posso ligar ele ou na tomada de vácuo do servo freio ou na tomada da válvula câncer, onde tem uma tomada de vácuo bem legal. Então vou tirar aqui, ó, e vou ligar ele aqui. Ó, tem que ficar bem vedado para não ter problema, certo? Liguei lá. Bom, pessoal, então agora a gente vai usar o canal 1, tá vendo? Ó? Canal 1 a gente vai ligar o transdutor de vácuo na admissão. Beleza. O outro transdutor, pessoal, nós vamos ligar lá na descarga. Então eu vou mostrar para vocês que esse cabo ele é curto para vir de lá do escapamento até aqui. Então tem um extensor também que você consegue aumentar o tamanho do cabo. Vamos inserir ele lá no escapamento para ver como que é colocado isso aqui lá? Então, pessoal, ó, a gente vai inserir, né, bem lá no fundo, colocar aqui e deixar essa ferramenta assim. O importante, pessoal, é deixar sempre nessa condição aqui, ó, para que ele consiga capturar bem os gases do escapamento aí, ó, tá? Daí a gente vai ligar esse cabo aí lá no canal 2. Como que a gente vai fazer? Nessa extremidade aqui, a gente vai usar um extensor para poder conectar lá, ó, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai ligar aqui o osciloscópio, né? 2 canais. Vamos fazer uma configuração aqui. Nós estamos aqui com 5 volts por divisão e 100 microsegundos, né? Então nós vamos fazer o seguinte, como o objetivo desse teste é somente a imagem, para usar o transdutor de vácuo, você tem que deixar tudo em tensão alternada, certo? E o tempo aqui, ó, eu vou deixar aqui em torno aí, para a gente começar a pegar o sinal, vou deixar aqui em 200 milissegundos para a gente ver como que vai ficar essa imagem. E o trigger aqui, eu vou deixar ele aqui no meio da tela. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir essa imagem, né? Vou subir ela, a linha, para começar do meio da tela, né? Então, pessoal, agora, essas duas linhas no meio da tela, o canal verde vai ser a pressão do escapamento. E o canal amarelo vai ser o vácuo do motor. Então, agora nós vamos dar partida no carro e vai fazer o enquadramento da imagem na tela aí, tá? Então, só que assim, qual é o objetivo aí? Você analisar, as duas ferramentas estão instrumentadas, mas primeiro você analisa uma parte, que é o motor, né, que é a vedação das válvulas, né, a parte da admissão de ar, né, onde envolve a válvula de admissão e escapamento, e depois do canal 2 você vai ver os impulsos que acontecem lá na descarga, que seria o sinal pegando pelo transdutor de vácuo na descarga, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar partida e vamos ver como que vai acontecer essa imagem agora. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que tem duas ondas aí acontecendo. Então eu vou separar aqui os canais, né? Eu vou deixar esse canal aqui, ó, para cima e esse canal aqui para baixo, certo? 5 volts por divisão. Vamos ampliar um pouquinho a imagem de cima lá, ó. Vou deixar aqui com 2 volts por divisão e nós vamos começar a entender esse sinal elétrico aí. Bom, pessoal, nós temos aí duas imagens. Então, a imagem do canal 2 é da descarga, ó, os impulsos que acontecem de ar na descarga. E o canal amarelo, que é o canal 1, é o que acontece ali na parte de admissão, tá? Então é o seguinte, vamos desabilitar então esse canal aqui. Vamos deixar o canal 1 habilitado para a gente fazer uma avaliação. Nós temos que pegar aqui alguns detalhes, né? Colocar o filtro para filtrar um pouquinho os sinais. O que nós estamos avaliando aí? Deixa eu diminuir um pouquinho mais o tempo aqui, 500 milissegundos.
Bom, pessoal, então para ter essa imagem aqui, vamos diminuir a... Eu deixei 5 volts, tensão alternada, filtro habilitado, né? Vamos ampliar a imagem, vamos dar uma olhada nela aí. Bom, pessoal, seguindo uma linha do horizonte aqui, ó, nós percebemos que tem uma pequena instabilidade. Dá um stop na imagem aí. Esses pontos de instabilidade que acontecem aqui é porque o motor está em funcionamento, então acontece pequenos turbulência, impulsos de ar, né, que acontece dentro da admissão, que cria essa turbulência. Existe um outro método que no nosso treinamento a gente ensina para melhorar essa condição de captura aqui, porém, se a gente olhar aqui na linha do horizonte, né, todos os cilindros, né, 1, 2, 3, 4, né, seguindo essa ordem aí, né, são 4 cilindros, eu tenho o vácuo legal dos 4 cilindros do carro. Porém, pessoal, essa turbulência, ela acontece, então, como eu falei para vocês, pela dinâmica do ar dentro do coletor, tá? Então, eu tenho um vácuo aqui equivalente dos 4 cilindros, eu não tenho falha nenhuma no carro, né? Então, se você olhar aqui, a gente tem na linha do horizonte, a gente tem aí todos os cilindros acontecendo no mesmo vácuo. Quando acontece de criar uma falha, esse vácuo que a gente viu que tem uma pequena distorção aqui, ele vem bem para cima mesmo, ele cria uma perda de vácuo bem acentuada, a gente consegue identificar realmente que existe uma falha nesse cilindro. Então, uma dinâmica de captura, né? Só que, claro que com o motor em funcionamento, existe essa movimentação de ar. E a gente vê que realmente eu tenho um vácuo até equilibrado em todos os cilindros, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos habilitar o canal 2 aí, para a gente ver lá o que acontece com vácuo no escapamento, ou seja, a pressão. Se a gente olhar aqui, pessoal, é o seguinte, ó, vamos trazer esse gráfico aqui em cima, aqui, vocês vão perceber o seguinte, ó. Então a parte alta, olha que legal, ó. Essa parte alta que acontece aqui, ó, vou dar um stop aí. A parte alta, vamos fazer inverso aqui, vamos subir essa imagem aqui. E vamos subir a outra também. Se vocês olharem, esses picos maiores que tem na parte de cima significam o impulso de ar da válvula de descarga abrindo. Se você olhar no gráfico do transdutor lá na descarga, o impulso de ar acontece também, né? Na mesma, esse pico maior aqui, ele acontece exatamente a hora que a válvula de descarga ela abre. Então, a hora que a válvula de descarga ela abre, ela cria um impulso positivo lá no transdutor. Então, todos os cilindros eles têm uma simetria equivalente. Eu não tenho nenhuma falha de cilindro nesse carro. Olha que legal, ó. Agora eu vou criar uma falha nesse carro aqui, que é uma falha não da ordem mecânica, sim da ordem de queima do motor. Por exemplo, agora, ó, eu vou desligar um injetor de combustível. Vamos ver como que vai ficar a imagem de baixo e de cima. Quem que vai distorcer nessa falha que eu vou criar? Ó, nós criamos uma falha agora. Olha que legal, pessoal. Deixa eu parar um pouquinho a imagem aí. Olha que legal, nós temos aí novamente o vácuo de todos os cilindros e a descarga, ela está acontecendo em todos os cilindros também. Porém, ó, se a gente pegar o vácuo vamos imaginar o seguinte, 1, né? Vácuo 1, pressão 1. Vácuo 2, pressão 2. Vácuo 3, opa, no vácuo 3 aqui, ó, a pressão que teria que ser equivalente a essas ondas, eu tenho um vácuo maior aqui. Quer dizer que tem um cilindro falhando aí, e essa falha não é da ordem mecânica das válvulas. Essa ordem essa falha é da ordem de queima. Pode ser um defeito, por exemplo, aqui no caso nosso que nós desligamos o bico injetor, né? Pode ser uma ignição. Então criou-se em vez de ser uma pressão aqui, ó, seria uma pressão, eu tenho, olha que diferença da forma de onda de todos os cilindros, e nesse cilindro aqui, ó, eu tenho um vácuo maior e eu tenho também uma pressão maior que está acontecendo aqui, diferente de todos os cilindros. Então, aqui eu tenho uma perda, né, de eficiência de queima, né, do motor, pode ser por ignição ou por injeção,
e daí na sequência os outros cilindros. Vamos voltar aí, vamos ligar de novo esse bico injetor, vocês vão ver que a seção de ondas elas vão equilibrar novamente. Ó, liguei novamente, eu vou desligar o carro e dar partida novamente, para ele voltar a funcionar esse cilindro novamente aí. Pronto, feita a correção agora eu liguei o bico novamente, eu tenho aí, então na descarga, uma simetria legal entre todos os cilindros, e eu tenho aqui também, na parte de vácuo do motor, né, uma simetria bem legal na parte onde tem a vedação das válvulas, né, onde eu tenho aqui a dinâmica de funcionamento do cabeçote do carro. Vamos fazer agora o inverso aqui, vamos desligar o primeiro cilindro, ó. Vou desligar a bobina do primeiro cilindro de novo, ó. Eu desliguei o bico e vou desligar a bobina agora. Vamos ver o que vai acontecer ali, ó. Ó, desliguei então a ignição de um cilindro. Se eu desliguei a ignição de um cilindro, olha aqui, ó. Então, olha que legal, ó. Se eu tenho uma falha aqui, ela está se repetindo aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, repetiu de novo, ó. Eu tenho falha somente em um cilindro do motor, aonde eu tive uma dinâmica. Aí vai na questão de identificação. Qual é o cilindro que está falhando? Nós temos uma outra dinâmica que a gente ensina a pegar sinais elétricos que compõem esse diagnóstico para você saber qual é o cilindro que está apresentando essa falha aqui, ó, que é uma falha, nesse caso aqui, é uma falha de ignição. Falha de ignição apresenta o mesmo tipo de defeito que uma falha de injeção. Então, em todo momento que eu tive a falha, eu não tive perda de vedação das válvulas do carro. Tudo aconteceu da mesma forma, a dinâmica do cabeçote. Porém, a falha foi acentuada na queima do motor, onde com o transdutor de descarga consigo ter uma avaliação mais técnica sobre esse assunto. Pessoal, eu quis fazer esse vídeo com vocês para explicar que com essa ferramenta, unindo um procedimento do dia a dia de oficina com vocês, e mais unindo com o conhecimento e essas ferramentas que eu demonstrei para vocês, você consegue ter uma avaliação tanto da parte mecânica do motor, né, que a gente comentou aqui, ó, esse motor aqui é um motor que a gente usa para treinamento, inclusive dessa área aí, né, um treinamento introdutório que o aluno consegue entender por que ele está usando essa ferramenta e tudo mais, né, para o diagnóstico. E também, não é todo momento que você vai usar esse método de diagnóstico, mas quando você já passou por um procedimento na sua oficina, já usou todos os recursos e não consegue encontrar essa falha, com essas ferramentas você vai conseguir unir algo a mais para o seu diagnóstico do dia a dia. Então, pessoal, essa é uma dica para vocês aí, de que modo que eu instrumentei para poder coletar essas informações. Claro que existe muito mais do que isso, né? A gente ensina como melhorar essas imagens, como fazer tudo isso acontecer de uma forma um pouco mais avançada, porém isso leva um tempo e precisa de um treinamento. Pessoal, nós temos um treinamento aí de diagnóstico com o uso de osciloscópio, scanner e transdutores, para que o aluno saia da nossa empresa, né, da sala de treinamento, com prática em saber que momento que ele vai usar essa ferramenta para o diagnóstico do dia a dia. Pessoal, os transdutores, repetindo para vocês aí, os transdutores que eu usei aqui foram os transdutores do Paulo Giovino, né? Se vocês quiserem adquirir, só entrar em contato com o Jordan Giovino e ele vai fornecer para vocês esses equipamentos e os cabos elétricos para você poder ligar no PDL. Existe um acessório aí que ele é vendido específico para o PDL para você fazer uma dinâmica de teste do seu dia a dia. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. E, pessoal, não se esqueçam de aqui embaixo vai estar os nossos canais das nossas redes sociais para vocês participarem de dica técnica diária que a gente posta lá. Beleza? Valeu, até mais!